bem-vindos a mais uma produção jornalística do site Entre Fios, um projeto dos estudantes de jornalismo da Universidade Federal do Ceará, a UFC. Eu sou Júlia Oliveira e estou aqui com os comentaristas João Vitor Alves e Guilherme Brito. Hoje vamos analisar um dos acontecimentos de grande impacto na política internacional recente. Na madrugada de 3 de janeiro, o governo norte-americano revelou que havia realizado um ataque em larga escala contra Caracas, capital da Venezuela, incluindo operações aéreas e terrestres que resultaram na captura do presidente Nicolás Maduro e sua esposa Cília Flores. Segundo o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, Maduro liderava uma estrutura criminosa e que a ação visava combater o narcotráfico internacional. O episódio reacende debates sobre a soberania e política externa dos Estados Unidos, petróleo e normas do direito internacional. Mas exatamente o que foi esse episódio? O que aconteceu? Por que isso aconteceu? Quais são as possíveis consequências para a América Latina e o mundo? Para começar, gostaria de ouvir a análise de vocês, João e Guilherme, sobre as ações do governo de Donald Trump e sobre o contexto político interno da Venezuela. Bom, é um prazer estar presente hoje aqui ao lado de você, Júlia, ao lado de você, Guilherme. E o que vemos aqui não é apenas uma captura, mas um desmonte simbólico da doutrina de não intervenção que prevaleceu. Ainda que fragilmente, nas últimas décadas, Trump está dobrando essa aposta do unilateralismo, ignorando protocolos diplomáticos em favor de uma política de fato consumada, que deixa o mundo atônito. No dia 7 de janeiro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que os Estados Unidos se retirariam de dezenas de entidades internacionais e da ONU, introduzindo um importante tratado climático, porque, segundo o mesmo, operam contrariamente aos interesses nacionais dos Estados Unidos. Mas então, o que causou o acontecimento do dia 3 de janeiro de 2026? Para entender, é necessário recuar no tempo. Desde a ascensão de Hugo Chávez em 1999, a relação entre Washington e Caracas deteriorou-se progressivamente. Passamos pela era das sanções severas em 2017, o reconhecimento de governos paralelos em 2019 e, mais recentemente, o colapso dos acordos de Barbados, que previam eleições livres. O governo Trump sempre manteve a retórica de que todas as opções estavam sobre a mesa. Como essa bagagem histórica moldou a decisão de janeiro de 2026? Bom, como você vem falando, Júlia, essa escalada foi metódica. A gente já vem analisando em Washington, lá passou anos ampliando a pressão econômica venezuelana para justificar a narrativa de que o Estado era falido e criminoso, principalmente a partir das sanções impostas em 2017 e aprofundadas no ano 2019, que atingiram o setor de petróleo, principal fonte de receita do país. A gente também consegue analisar a personificação do mal na figura de Maduro, que facilitou a venda dessa operação militar para uma opinião pública americana, que agora, como vemos, a invasão é vista como uma missão de resgate, não como uma violação de soberania. Relatórios de organismos internacionais apontam que esse estrangulamento econômico contribuiu para o agravamento da crise social e institucional. Exatamente. Esse ponto que você trouxe, João, é muito importante para a gente estar aqui nessa mesa debatendo, tanto você como a Júlia, porque tanto a Venezuela sofreu retaliações financeiras e muitas isenções que poderia ter passado, e isso mudou drasticamente a vivência dos venezuelanos, e tanto a Venezuela como outros países, que é o exemplo de Cuba e Coreia do Norte e China, que são governos de esquerdas, que passaram por isso. O nosso atual camarada, que é presidente de esquerda, que é o Gustavo Petro, vem sofrendo retaliações desde a invasão na Venezuela. A Colômbia vai estar a Deus dará, porque o atual regime trumpista e extremamente ditatorial, que é o governo de Trump, vem passando não só por países do sul global, mas até por alguns do norte global, que isso faz com que cada vez mais países estejam totalmente a Deus dará para esse país que é os Estados Unidos.
E seguindo um pouco do gancho do Guilherme, antes da gente analisar diretamente os desdobramentos políticos de uma eventual captura, é importante discutir que no direito internacional, chefes de Estado em exercício possuem proteções específicas conhecidas como imunidade da jurisdição. Essas normas, elas existem para preservar a soberania dos países e evitar que conflitos políticos se transformem em perseguições, como que foi o que aconteceu com Maduro e Trump, né? Existem exceções a essa regra, é claro, geralmente associadas a tribunais internacionais, como o Tribunal Penal Internacional, e geralmente associadas, mesmo assim, a processos que costumam ser longos, complexos e dependentes de acordos multilaterais, ou seja, dos dois lados, né? Uma captura direta, realizada por um país de forma unilateral, levantaria dúvidas profundas sobre a legalidade, legitimidade e respeito às normas internacionais. Considerando que Donald Trump chegou a anunciar que os Estados Unidos atuarão como tutores temporários da administração Venezuela, João e Guilherme, essa justificativa de policiamento se sustenta? Bom, eu acredito que influencia muito, como a gente vem vendo nesse cenário, um governo fragilizado internamente se torna mais vulnerável a pressões externas. Exatamente, concordo totalmente com isso, mas além dessa questão dele estar fragilizado internamente, todas as questões que a Venezuela já vinha passando, não só no governo de Maduro, mas também no governo de Chávez, isso não é de agora, não vem de 2003 para cá, vem de muito antes, porque a Venezuela, como a gente aqui no Brasil, também foi colônia de um país que sugou tudo que tinha para sugar e levou tudo que tinha para levar. E agora a gente está aqui na América Latina sofrendo exatamente por tudo que esses colonos, né, levaram da gente. E agora tanto Venezuela quanto Colômbia, tanto Argentina como Chile e todos os outros da América Latina vem passando e sofrendo constantemente com todos esses ataques desses imperialistas que são do norte global. E analisando, né, um pouco da fala do Guilherme, houveram países, sim, e grupos políticos que apoiaram a ação de Donald Trump, né, sobre a Venezuela e entenderam a ação como um combate à corrupção e narcotráfico, além de pessoas que veem a queda de Maduro como uma possível abertura para mudança. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Encaminhando para a nossa análise final, eu quero colocar 2 pontos na mesa. Primeiro, o que impede que esse modelo de extração de líderes seja usado em outros países? Quais são os riscos imediatos para a estabilidade na América Latina? Exatamente. E eu queria ressaltar essa parte que você falou, terminando, porque eu acho que eu já falei até demais aqui, né? Se alinhando a essa questão de extração de líderes que você chegou a comentar, eu acho muito interessante, porque não que eu esteja defendendo a Rússia, mesmo ela estando há mais de 3 anos em guerra com a Ucrânia, em momento nenhum a Rússia chegou a extrair nenhum líder da Ucrânia, não chegou a matar, infelizmente, né? Momento de guerra, guerras são para isso, infelizmente. Mas eu acho interessante a gente tratar, porque, na minha opinião, eu acho que os Estados Unidos entram num pântano, talvez num limbo agora. Porque vão pegar líderes de vários países que se opõem a eles e o que eles vão fazer com esses líderes? Sabe? Eu me pergunto exatamente isso. O que eles vão fazer? E não sei se vocês chegaram a se informar, tem uma possível invasão. Estados Unidos é sempre invasão, gente. Para mim é sinônimo. Não é só Venezuela, não é só Ucrânia, não é só Irã, enfim. Uma possível futura invasão é na Groenlândia, que é uma ilha vizinha que pertence a um território autônomo da Dinamarca. Dinamarca essa que é líder dessa questão que o João chegou a tratar da OTAN, tanto da OTAN quanto de todos esses que se defendem, a questão armamentista, questão nuclear, todos esses se apoiam, mas quando um atacar o outro, como isso vai acontecer, sabe? Eu me pergunto, eu acho que toda essa ordem mundial vem mudando, vai mudar,
E eu me pergunto como vai ser o futuro do Brasil. Porque a gente não está tão nesse norte global, a gente não está tão perto de tudo isso, mas isso vai nos afetar diariamente, vai nos afetar querendo ou não, sabe? É isso, termino minha fala aqui, Júlia. Bom, Júlia, a gente vê mesmo uma cegueira dessa população que acha que isso é uma normalidade, mas na verdade é uma solução perigosa. Ao tratar da captura de um chefe de Estado como um mandato simples de prisão, é uma óptica muito errada, porque até mesmo os Estados Unidos ignoram a imunidade diplomática e a soberania nacional. Imagina se essa moda pega. Bom, qualquer país pode usar suas políticas para sequestrar os líderes de quem discorda, sob o pretexto de combater o crime. Exatamente. E além disso, ainda tem a questão do vácuo do poder. Porque ao anunciar que os Estados Unidos vão começar a administrar, no caso, a Venezuela, Trump está ressuscitando o modelo, de certamente um tanto quanto escravocrata, o modelo de, será se voltamos para 1500? Será se voltamos para uma era que Colombo vem para as Américas domesticar todo mundo, querer invadir? Outro ponto que eu queria abordar, estou até um pouco nervoso, porque o homem para mim odiar é Donald Trump. Em relação a ele, vem querendo dominar toda a América, porque para ele todos nós deveríamos ser cadelinhas de estadunidense, mas para além disso, tudo vem por conta do petróleo. E não só por conta do petróleo. O propósito, supostamente, o suposto protótipo dele, o propósito dele invadir a Venezuela seria para o tráfico de drogas. E nos Estados Unidos não existe tráfico de droga, só existe droga na Venezuela, só existe droga na Colômbia, só existe droga no Brasil. Lá também existe, e é importante falarmos disso, e é importante que o pessoal de casa também tenha um pensamento crítico em relação a isso, para que eles saibam, porque não existe só tráfico de droga aqui na América Latina, não existe só tráfico de droga no Brasil ou na Venezuela, existe tráfico de droga também no país de primeiro mundo, supostamente. Estados Unidos vai pagar. E o mundo não ficou indiferente a isso, né? Quais foram as principais reações da comunidade internacional sobre o acontecimento? Diversos países, e uma coisa que me surpreendeu bastante foi países que atualmente são governados pela extrema-direita, como alguns da Europa, reagiram a isso e foram contra Donald Trump. Foram contra essa invasão, porque eles, de certo modo, já invadiram muitos países, né? Ainda ter essa bagagem e ter esse histórico deles de invasão e de violação, de violência, escravidão, tudo de ruim que eles carregam. Porque hoje eles são considerados países de primeiro mundo, mas o que eles eram considerados antes de invadirem aqui nossas terras? O que eles eram considerados antes de matar indígenas, matar povos africanos, o que eles eram antes de todas essas mortes. Porque, como você me perguntou, o que a comunidade internacional reagiu, a ONU, de fato, comentou sobre. Mas ela só tem o poder de comentar, ela não pode fazer mais nada, sabe? Queria causar essa pulguinha atrás da orelha de vocês. Como você mesmo diz, Guilherme, existe estudos na América Latina e países africanos feitos por governantes e diplomatas que alertam esse tipo de ação que compromete princípios históricos de uma não intervenção, especialmente em regiões marcadas e por estabilidade política. Esse temor vivido pela grande parte da população vem, segundo essas manifestações, e que o episódio cria precedentes para intervenções futuras sob a justificativa política ou moral, ampliando também essas tensões e disputas no próprio hemisfério. Exatamente. E eu gosto de você ter citado essa palavra hemisfério, vou até grifar aqui, porque o nosso hemisfério sul está completamente, não sei se eu diria abandonado, porque a gente tem que se apoiar enquanto o sul global, porque eu acho que toda a esperança de tudo que já aconteceu no passado, de acontecer um futuro melhor, vem da gente. Porque a gente não pode contar com o norte global, porque tudo que eles queriam da gente, eles conseguiram. E essa invasão do Trump, a possível invasão no Irã, que talvez aconteça, é um exemplo exatamente disso. Que o sul global tem que se apoiar. Por outro lado, outros países da invasão, outros países e alguns grupos políticos de direita apoiaram essa invasão. Uma coisa que eu não sei se deu para perceber, mas sou totalmente contra. Porque tudo que Venezuela vem passando,
ou passaria é uma questão estrutural. O sistema fez com que tudo isso acontecesse, sabe? O sistema está totalmente a favor do capital, não quer saber das vidas das pessoas, não quer saber quem elas são, que corpos elas são e que espaços elas ocupam no mundo. Por isso que é importante que discutamos isso não só na academia, não só nas emissoras, mas no cotidiano. Porque o Brasil está em ano de eleição, 2026 não é só ano de Copa, como muitos pensam, mas é ano de eleição. E a gente tem que comentar isso com as nossas famílias, com nossos amigos. Não é só na mesa de bar, e sim no almoço de família. Com certeza vai ter aquela briguinha, né? Que sempre política é três coisas que não três coisas que não são comentadas, que é política, futebol e religião. Pois está na hora de a gente começar a comentar. Porque já está na hora de começarmos a falar, de colocarmos nossos lugares, colocar tudo na mesa. Que é aquilo, matar a cobra e mostrar o pau. Pois vamos comentar sim. Tá na hora, gente. 2026, eu repito, é ano de eleição, então vamos comentar sim. É isso, Júlia. Bom, retomando um pouco de tudo, esse precedente é desastroso. Como o Guilherme já vem falando aqui, esse é um assunto que a gente realmente tem que botar na mesa, tem que falar, como você mesmo fala, matar a cobra, mostrar o pau. Porque o recado que está sendo passado, que muita gente fecha os olhos para esse tipo de coisa, é que se você é um líder de um país que você se recusa e não se alinha com Washington, você pode muito bem ser o próximo. Isso vai acelerar uma corrida armamentista na região, com governos buscando cada vez mais a dissuasão nuclear ou parcerias militares pesadas com a Rússia para evitar o destino de Maduro. E puxando um pouco do gancho do João, né, Trump sempre deixa bem claro, né, que se não for se aliar aos Estados Unidos, ele vai atacar, e ele com certeza vai atacar quem não se aliar, né. Puxando o seu gancho, Júlia, e do que o Guilherme falou, eu concordo plenamente com esse racismo voltado para a América Latina, essa questão de o bem está vindo para combater as drogas e tudo mais, sendo que a realidade, na verdade, é que o petróleo é o motor invisível dessa operação que estamos vivendo atualmente. E como o Oriente Médio ele é instável, pode haver esse controle direto das reservas venezuelanas, que garante aos Estados Unidos uma segurança energética sem precedentes. E o prêmio dessa guerra, que financia o custo da operação militar, é difícil a gente não ver isso como uma transferência forçada de ativos naturais. Exatamente. E essa dimensão econômica que a gente vem tratando agora torna o caso ainda mais complexo, porque envolve interesses globais, não só Estados Unidos, nem só Venezuela. Tanto que hoje a gente está tratando o caso dessa invasão na Venezuela, mas a gente futuramente pode tratar o caso de uma possível invasão no Irã, que, como o João falou, o Oriente Médio é um lugar bem instável politicamente. E onde está outro ponto que eu queria tratar é onde está a ONU em tudo isso. Porque a gente vem tratando de invasões, de um presidente interventor que quer chegar em outro lugar e quer trazer essa educação, quer trazer os bons modos, quer trazer o país de primeiro mundo, mas como está o dele, como está o dele e como futuramente vai estar o que ele está invadindo agora. Porque ele está invadindo querendo alguma coisa. Ele quer petróleo, ele quer ouro, ele quer terras raras para a criação de chips de celulares, que isso é pouquíssimo comentado, mas tanto os Estados Unidos, quanto China e quanto Rússia, são grandes potências globais, e elas três querem uma contra a outra, porque ninguém quer passar todos querem passar de todo mundo, né? E nisso, a ONU fica aí. A cadelinha também. Mais uma cachorrinha que os Estados Unidos têm. Mais uma. Porque como ficam os direitos internacionais em relação a tudo isso? Bom, Júlia, eu acredito que literalmente nada pode impedir. Se a gente está vivendo essa realidade em que se opor ao poder, você se torna uma vítima, a gente traz para a mesa aqui agora que o precedente é desastroso. O recado que está sendo dado nos dias atuais é que se você é um líder de um país com recursos e não se alinha a Washington, você muito bem pode ser o próximo. Isso, com certeza, vai acelerar uma corrida armamentista na região, com governos buscando dissuasão nuclear ou parcerias com militares pesadas, como a Rússia, para evitar esse destino de Maduro.
Bom, Guilherme e João, né? Esse é apenas o começo de uma discussão que vai marcar a política internacional nos próximos meses ou nos próximos anos, né? Quem sabe? A captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos não é um episódio isolado. Ele levanta questões sobre a soberania, direito internacional, ética nas relações entre Estados e, claro, sobre os impactos econômicos e sociais para milhares de venezuelanos. O que mostramos hoje no programa é um retrato de como decisões geopolíticas podem alterar o equilíbrio global do contexto do mundo inteiro, né? Estamos encerrando por aqui. Eu gostaria de agradecer a presença de João e do Guilherme. Este é um produto para o site Entre Fios, projeto dos estudantes de jornalismo da Universidade Federal do Ceará, a UFC. Na apresentação, eu, Júlia Oliveira, nos comentários, João Alves e Guilherme Brito, e na produção, Amanda Miranda, Maria Borges e João Matos. Até a próxima! Tá bom.